Se você que trouxe sua Bíblia quiser me acompanhar, lá em Gênesis capítulo 32 e 33, a gente está numa série de mensagens no livro de Gênesis. E novamente nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de dois homens, Jacó e Esaú de novo. Na última mensagem que eu trouxe, eu falei sobre eles, e eu falei sobre a questão do desprezo, como Esaú, ele desprezou as coisas de Deus. E a gente falou sobre o perigo de como alguém, até mesmo hoje, possa desprezar, rejeitar a Cristo, a sua vida e todas as coisas que o Senhor nos proporciona, e como o desprezo de Esaú ocasionou que ele de fato fosse rejeitado, de que de fato ele não vivenciasse toda a promessa, e sim, Jacó foi a pessoa escolhida por Deus. Falamos em uma frase que eu trouxe, que tudo aquilo que você despreza, você perde. E essa é uma verdade. Não só na área espiritual, mas em qualquer área da sua vida, tudo aquilo que você desprezar, você vai perder. Se você despreza um amigo, alguém que está ao seu lado, se você não o considera, se você não rega aquela plantinha de amizade, você vai perder. Então, tudo o que você despreza, você perde, incluindo as coisas de Deus também. Então, a gente aprendeu sobre Esaú e Jacó, como Jacó enganou Esaú, e por causa disso, Esaú, furioso, querendo matar Jacó, Esaú teve que esperar o pai morrer. Ele disse que quando o pai morresse, Isaac morresse, ele mataria Jacó por ter sido enganado. Jacó, então, foge e vai para a terra de Labão, e ele fica lá por muito tempo. E o tema que eu quero trazer hoje é colocando o passado em ordem. E é justamente o que depois de muitos e muitos anos para frente, Jacó precisou entender isso, e ele sabia que tinha algo a resolver, que era justamente essa pendência com o seu relacionamento com o seu irmão de sangue, no caso, Esaú. Mas antes disso, eu quero ler um texto base, que aí no caso é no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 20. Porque todas as mensagens do Antigo Testamento, eu sempre trago uma mensagem cristocêntrica para ela, uma aplicação dos ensinamentos do Novo Testamento no ensino do Antigo, ok? Então, nesse texto base, de 2 Coríntios 5, de 17 a 20, eu vou ler para os irmãos para a gente entender esse tema. Diz assim o texto: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Olha só, guarde sempre essa palavra, reconciliar. Veja, Cristo entrou em nossa vida e Ele nos encarregou de reconciliar outros com quem? Com Deus, com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo, quando dizemos reconcilie-se com Deus. O que essa palavra está dizendo? Que você que nasceu de novo, você que é uma nova criação gerada pelo Espírito de Deus através de Jesus Cristo. Ele deu a mim e Ele deu a você o ministério glorioso da reconciliação. E Ele faz esse apelo ao mundo através de mim e através de você, quando você diz para alguém, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Veja, no Novo Testamento, nesse texto, ele nos chama, sabe de quê? De embaixadores. Quem sabe o que é um embaixador aqui? Todo mundo sabe o que é um embaixador?
Você sabe que no Brasil tem vários embaixadores de outras nações. Embaixadores dos Estados Unidos, de tantos outros países mais. Como em outros países também, talvez não todos, há embaixadores brasileiros lá. Quando o embaixador está em nosso país, ele representa quem? O seu país de origem, certo? Ele é uma representação do país de origem em nossa terra. E a palavra diz que em Jesus nós somos embaixadores de Cristo neste lugar. Olha a sua responsabilidade diante da igreja, diante dos céus e diante de Cristo. Ele olha para você, que nasceu de novo, e fala assim: meu filho, minha filha, você hoje, eu te coloco agora um cargo poderoso e maravilhoso. Que esse cargo é embaixador de Cristo. E a sua missão qual é? Reconciliar as pessoas com Deus. Simples assim. Você entendeu agora qual é a sua missão? Sua missão é reconciliar as pessoas com Deus, porque Deus colocou para você o ministério da reconciliação. A nova vida em Cristo, ela dá forças para consertar o que foi quebrado no passado. E isso eu estou dizendo por quê? Porque todos nós, antes, se você puder lembrar, você se lembra do dia que você teve aquele encontro com Jesus? Você consegue lembrar desse dia? Você consegue lembrar aquele dia, aquele momento ou aquele período de tempo que você reconheceu que você é pecador, que você é miserável pecador? Eu digo isso no sentido mais sujo do pecado mesmo. E você entender que sem Cristo você não é nada. E que sem Ele você nunca poderá chegar aos céus. A Bíblia é muito clara, não há nenhum outro caminho que não seja através de Jesus Cristo para chegar aos céus. A pessoa mais boazinha do mundo, a pessoa mais assim, a melhor pessoa que você imaginar. Sem Cristo não há encontro ou caminho para a salvação. O único caminho é Jesus Cristo. Você sabe, você crê nisso em nome de Jesus? Você entende isso? E somente em Jesus e através de Jesus você tem salvação e somente por Ele. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele transforma a sua mente, Ele transforma o seu coração e a forma como você pensava antes é totalmente diferente. E é por isso que eu quero falar um pouco sobre o passado. Passado no sentido não de que eu vou agora ficar remoendo coisas ruins que talvez aconteceram, não é isso a minha proposta, mas é você olhar para trás e ver como você era antes de se ter uma vida com Cristo e como você deve estar agora. Porque precisa haver uma diferença. Porque se não houver diferença de comportamento, pensamento, de ações, a grande probabilidade de você não ter nascido de novo é muito alta. E eu digo para você, você de fato nasceu de novo. Porque isso pode afetar a sua eternidade. Eu gosto muito de filme, e eu já citei isso aqui muitas vezes, e aquele filme do Gladiador. Quem já viu aquele filme Gladiador? O primeiro, né? A segunda versão também já vi, não gostei tanto, mas a primeira, muito conhecida. E tá aquela cena acho que é Russell Crowe, ele fala assim: o que você faz aqui na terra ecoa na eternidade. É uma frase, já pego, já anoto. O que você faz aqui ecoa na eternidade. E de uma forma, olhando para o Evangelho, isso é uma verdade. A decisão que você toma aqui e agora, isso vai afetar toda a sua vida eterna. A vida é passageira, meus irmãos. Talvez para alguns aqui tem mais passado que futuro. Não estou chamando você de velho, por favor. Eu estou no meio termo ali, estou no meio caminho. Pense, reflita, você já nasceu de novo? A nossa vida passa muito rápido, irmãos. Não brinque com a sua eternidade. Não brinque. Muita gente vai se decepcionar. Jesus já disse o seguinte: eu olho para o ensinamento de Jesus. E quando ele fala assim, 2 caminhos eu mostro para vocês. O caminho largo, aonde muita gente vai trilhar, é o caminho da satisfação pessoal. E o caminho estreito é aquele que pega a cruz e me segue. E sabe o que Jesus disse? Que me deixa, toda vez que eu leio, eu fico aterrorizado. Toda vez que eu leio, Jesus fala assim: e são poucos os que entrarão por esse caminho.
Eu fico, meu Deus do céu, eu olho para nosso mundo, que deve ter, quantos bilhões de pessoas deve ter nosso planeta hoje? Fora todas as gerações passadas, e ele olha, desse mundo inteiro, de gerações todas, 2 caminhos, e o caminho estreito, poucos é que entrarão. Isso me assusta, irmãos. E novamente, eu aqui como um pastor, eu trago essa reflexão para você. Você nasceu de novo. Você tem certeza da sua salvação? Esses dias a gente teve a tristeza, de ver o acidente que aconteceu aqui de uma família que estava indo, de Rio Preto, que uma criancinha de que nem tinha nem 30 dias, não é verdade? Você viu essa notícia? Aquilo me chocou o coração. Uma família que o pai e a mãe acho que derrapou o carro, eles se machucaram, e uma criancinha de poucos meses veio a falecer. Veja, uma criancinha tão nova. E aí, é claro, está nas mãos do Senhor. Mas você não tem controle da sua vida quando você sair daqui. Você não sabe, você não pode dizer se você está absolutamente certo de que amanhã você vai estar vivo. E a pergunta é, você está pronto para esse encontro? Eu sei que é uma palavra forte, reflexiva, mas eu preciso chacoalhar você e perguntar, você nasceu de novo? Vou perguntar isso muitas vezes. Você nasceu de novo? Jesus fez essa pergunta para Nicodemos. Se lembra para Nicodemos em João 3? João 3, Nicodemos conhecia toda a Bíblia do Antigo Testamento. Ele conhecia tudo. Ele era um homem sacerdote do templo, ele conhecia todas as Escrituras. E Jesus começa a falar das coisas dos céus e ele fala, não estou entendendo nada. Ele sabe por que você não está entendendo? Porque você ainda não nasceu de novo. Como você pode entender as coisas de Deus se você ainda está na carne? Como você pode conhecer as coisas maravilhosas? Como você pode ter satisfação em mim se você ainda está totalmente enraizado no mundo e na carne? Você precisa nascer de novo para poder compreender as coisas de Deus, para poder amar as coisas de Deus. Você precisa nascer de novo. E a pergunta de Jesus ainda é, você já nasceu? Essa mensagem está sendo gravada para você, os irmãos que vão assistir depois, para você que vai assistir, você também já nasceu de novo? Essa é uma pergunta fortíssima que você precisa responder. E como é que você responde? Você precisa ter certeza absoluta. Lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 8, 14 e Romanos 8, 16, vai dizer assim, e o Espírito confirma ao seu Espírito de que você é um filho de Deus. E o Espírito de Deus confirma ao seu Espírito que você é salvo, de que você nasceu de novo. Então, se alguém pergunta para você, se você vier a bater as botas hoje, você tem certeza absoluta de que você vai estar diante dele? Se você tem dúvidas, eu tenho dúvidas. Então é um grande sinal de que talvez você não nasceu de novo ainda. Mas se você, eu tenho convicção, eu não sou perfeito, tenho falhas, mas Cristo vive em mim, aleluia. O Espírito de Deus flui em mim, e quando o Espírito de Deus flui em mim, Ele muda a minha mente, Ele muda meu coração, Ele muda meu comportamento. Tudo que está nele e em mim começa a me direcionar para Ele. Todas as coisas que são de Deus me dão prazer, porque o próprio Deus está vivendo em mim e vivendo em você. Amém, irmãos? Deixa eu te contar uma história. Eu fiquei pensando em algumas histórias. Antes de entrar, o texto vai ser rápido, tá? Sobre Esaú e Jacó. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, aquelas coisas de garoto, de escola. Eu tinha uns 13 anos, acho que eu tinha uns 13 anos, era 13. E eu estava na escola, normal, ensino fundamental, ensino médio não, primeiro ano no caso ali, né? Mudou os nomes agora, né? Não sei como é que se fala agora. E ali eu estava na escola e tinha um amigo meu, que eu não quero citar o nome, até por questão de ética, e ele era muito sarrista e tal, e ele tinha uma mania que era muito feia. Ele gostava de roubar lapiseira dos outros na sala. E eu estava do lado dele, era muito meu amigo, e de fato ele não era uma pessoa ruim, mas ele tinha um costume de roubar lapiseira. E ele pegava lá e toda hora pegava um, pegava o outro. Eu falei, rapaz, isso vai dar problema para você. E eu ficava naquela inércia, né? Nem caguetava ele, né? Que era o X9, lá no Rio chama de X9, né? Eu nem caguetava ele, mas ficava naquela situação, né? Meio que consentindo, não falava, dava cuidado com isso, mas não falava nada. Até que um dia
A minha lapiseira sumiu. Aí você vai desconfiar de quem? Eu falei, meu Deus, eu já fui nele. Você pegou minha lapiseira. Não, não foi eu não. Como não? Eu vejo você pegar de todo mundo. Eu falei, mas não foi, pode me revistar e tal. E eu fiquei doido da vida. Não, não é possível, cara. Ele pegou minha lapiseira. E eu fiquei pensando, ou então foi ele ou foi alguém que revoltado porque estava roubando as lapiseiras, roubou, desconfiou talvez de mim, sei lá, e roubou a minha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, eu vou dar o troco, vou roubar dele também. Olha só. A minha mãe está ali, está de prova, ali estou falando, contando meus podres, mãe. E eu fui lá, e um momento ali, eu fui lá e peguei a dele também. Rapaz, pensa em um rapaz que fez um alvoroço na sala. Professora, roubaram minha lapiseira. Eu falei, gente, o cara que mais rouba aqui, agora roubou a dele, está fazendo um maior barulho. E chama o diretor. E o diretor foi mesmo, né? E eu assim, muito sangue frio, cara de pau, e eu comecei a junto com ele, é isso mesmo, professor, chama lá e revista todo mundo. E eu com a lapiseira dele na bolsa, na mochila. E aí o professor não falou, não viu as bolsas de nada e tal, e eu na maior cara de pau, indo a pé para casa, ao lado dele, falou, rapaz, né, quem roubou tua lapiseira? E eu com a lapiseira dele ali. Passou-se muito tempo, irmão, eu tinha 13 anos mais ou menos, e eu vim entregar a vida para Cristo com 18. Eu me converti com 18 anos, no dia 6 de dezembro de 1998. E de repente naquela vida de conversão, de derramar, de choro, de buscar a Deus intensamente, olhando as minhas coisas, o que eu encontro? A lapiseira dele. O que você acha que devo fazer? Já se passou muito tempo, fica com ela, joga fora. Não. O Espírito Santo na hora devolve. E aí eu pensei assim, bom, ok, eu não vou só devolver, eu vou comprar uma nova. Eu vou devolver dele e vou comprar uma nova. Eu fui lá, comprei uma nova, bem bonita mesmo. E aí eu lembro que a gente morava nos apartamentos, eu morava no segundo andar. Aí eu fiquei no final de semana com as 2 lapiseiras na mão, olhando pela janela. Eu sabia que ele ia passar para jogar bola, e aí ele passou. Aí eu desci rapidinho o segundo andar e fiquei esperando ele. Falei, Deus, que ele possa voltar, porque eu preciso falar com ele. E aí ele desceu, ele voltou. Falei, ele é bom. Quase que eu falei o nome dele agora. Quase fugiu. Vem cá, por favor, que eu preciso falar contigo. Aí ele sentou, como é que você está e tal? Eu brincando com ele, falei, rapaz, deixa eu te lembrar uma coisa. Pô, aquela época sua de roubar lapiseira era chata, hein? Até hoje eu desconfio que foi você que pegou a minha. Ah, não foi eu não. Mas a sua quem pegou foi eu. Aí ele olhou assim, nossa, cara! Aí ele começou a dar risada, né? Porque já tinha passado muito tempo. A sua quem pegou foi eu, na maior cara de pau, falando, né? Que tinha que pegar, encontrar, mas foi eu que peguei. E ela está aqui. E eu comprei uma nova para você. Aí ele ficou assim, que isso? Eu comprei uma nova para você. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu entreguei minha vida a Jesus. E Jesus mudou meu coração. E quando eu olhei aquela lapiseira sua, aquilo lá não foi certo. Foi um roubo, cara. E eu preciso dizer para você, eu preciso devolver para você. Eu estou te dando uma nova em uma questão de respeito. E eu apresentei Jesus para ele e falei, olha, Jesus também quer fazer isso na sua vida, na vida da sua avó, na sua história. E aquele rapaz entregou a vida a Cristo. Não só ele, mas tantos amigos meus. E eu fico feliz por isso. Veja, um passado que... Eu tenho tantas outras coisas, mas esse foi um que eu queria trazer para os irmãos. Você entregou sua vida a Cristo, você é uma nova criatura, mas qualquer coisa, irmãos, pense, qualquer coisa do seu passado que machucou alguém, que feriu alguém, você precisa botar em ordem e consertar. Quer ver outra pessoa? Agora vou usar do texto da Bíblia. Se lembra da história de Zaqueu, o famoso Zaqueu? Você lembra da história de Zaqueu? O pequenininho, né, que queria subir na árvore, e ele sobe na árvore para ver Jesus, e ele era coletor de impostos, e aí ele fala assim, Jesus olha para cima, vou almoçar na tua casa, prepara lá a comida. E aí ele desce, e ele prepara aquela, não sei se era almoço, era janta, era um banquete. Mas aí, naquele momento, Jesus já com a vida dele ali, transformando o coração de Zaqueu, ele levanta, e ele fala o que mesmo? Se eu roubei alguém, se eu feri alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E sabe o que Jesus responde? Se lembra o que Jesus fala? Entrou nesta casa a salvação. Sabe por quê? Porque o coração dele foi transformado. Porque o coração dele mudou.
Porque se o evangelho entra em você, não pode ser da mesma forma. Algo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Seu coração, sua mente, sua forma de pensar, sua forma de agir, tudo precisa ser transformado quando o Espírito Santo está na vida de alguém. Você começa a se parecer mais com Jesus do que com qualquer outra pessoa do mundo. Amém, irmãos? Deixa eu voltar agora para a história de Esaú e Jacó. Lá em Gênesis 32, versículos 7 a 12, eu quero ler aqui. É quando Jacó, entendendo o problema, ele decide restaurar esse relacionamento. Ele diz assim: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, ou outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. O que Jacó está planejando aqui? Jacó está saindo depois de mais de 20 anos na casa de Labão, seu tio, e ele já está casado. E, por favor, compreenda a história. Ele estava casado com 4 mulheres, misericórdia. 4 mulheres, era meio comum naquela época, era questão de cultura, não era projeto de Deus isso. Era questão de cultura, e ele com 4 mulheres, com um monte de filhos, rebanhos, e tudo quanto é tipo, ele prosperou. Deus prosperou grandemente, mas ele não conseguiria cumprir a promessa de seguir a promessa que Deus deu a Abraão. Ele não conseguiria seguir se ele não resolvesse esse problema. Sabe, é aí que a gente vê quem é quem. É quando você está diante de uma crise. A crise, eu creio que a crise não fabrica ou não gera um homem ou uma mulher. É na hora da crise que vai revelar quem você é. É no momento de adversidade que você se revela. É no momento de luta que vai mostrar quem são aqueles que amam a Deus e quem não amam. É nos momentos de batalha que vai revelar quem são os corajosos e quem são os covardes. É nos momentos de adversidade que vai mostrar do que nós somos feitos. E vai mostrar, de fato, quem nasceu de novo. Jacó nasceu de novo. E ele entendeu que precisa resolver esse problema. Mas ele tinha medo. Ele estava com medo em seu coração. Porque lembre-se, Esaú, quando ele foi embora, falou que ia matar ele. Só que agora Esaú está armado, cheio de soldados. E ele está com poucos soldados. Ele está com uma família dele. Ele está com filhos, esposas. Ele pensou em uma tragédia. E ele vai fazer o quê? Ele vai orar. E vai buscar a Deus. Deus, o Senhor nos deu uma promessa. Me dê forças, porque eu estou com medo, mas eu vou enfrentá-lo. Eu vou buscar essa reconciliação. Eu vou buscar essa mudança na história, naquilo que eu fiz com ele, porque ele é o meu irmão. Ele é parente meu, eu preciso resolver isso. E ele foi. Veja, aí tem o famoso encontro, porque ele foi orar, mas ele precisava de forças. É neste momento, irmãos, de busca, é neste momento de desafio que Deus vem e te dá uma força sobrenatural, te dá uma direção sobrenatural. Neste momento, Jacó, com medo, ele começa a pegar, ele começa a dar estratégias. Pega bastante presentes, pega bastante ovelhas, pega bastante gado, camelos e prata, manda para ele na frente, como se fosse um presente. Na verdade, Jacó estava olhando com pouca fé de que os presentes fossem uma forma humana de querer aliviar o coração do irmão. Mas, olha, não é assim que funciona.
Não é através de presentes materiais. Tudo acontece, irmãos, através da oração e de uma vida consagrada ao Senhor, porque quem modela o coração das pessoas não é o presente que eu ou você possa dar para alguém para reconciliar alguma coisa, é Deus. É Deus. Veja, a gente vai ver mais para frente isso. E ele entendendo isso, ele vai se encontrar com Deus em oração, ele vai buscar a Deus em oração. E é o famoso texto que eu quero ler com você, lá do encontro, da luta de Jacó com Deus. Se lembra dessa história? Então Jacó ele vai para um campo deserto, ele separa a família para que se viesse um ataque não pegasse todo mundo junto, e ele vai para um campo deserto ali orar. E o que acontece? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou nas articulações de Jacó, e de uma forma que lhe deslocou a coxa. Eu estou imaginando que esse anjo lutava jiu-jitsu, irmão. Ele deu uma chave de panturrilha ali e deslocou a perna do Jacó. Continuando aqui, só uma pausa para você rir. De forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. E você sabe que a tradução de Jacó é o enganador. Veja só o significado de Jacó, o enganador. Qual é o seu nome? Jacó. Aí o que o anjo fala para ele agora? Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te e digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Somente até aí. E sabe o que eu olho para esse texto e já analiso? Primeiro, a intensidade de buscar a Deus. Eu quero que o Senhor me abençoe. Isso faz todo sentido com Mateus 6, se eu não me engano, 6, que diz assim: quando você entrar no seu quarto em secreto, busque a Deus em secreto, e o Pai que te vê em secreto, o quê? Te recompensará. É o que Jacó estava fazendo. Jacó entrou no secreto, pode ver que ele entrou sozinho, ele não entrou com a família, ele entrou sozinho, veio o anjo lutou com ele, machucou ele, e ele falou assim: não saio daqui enquanto tu não me abençoares. E ele o abençoou e saiu dali diferente. Ele saiu diferente. Ele entrou andando normal, mas depois saiu assim, ó. Saiu mancando. E sabe o que eu vejo? Que todos aqueles que se encontram com Deus andam de forma diferente. Uau! Todos aqueles que têm um encontro com Cristo não andam da mesma forma. O pensamento não é igual. A forma de agir não é igual. É a transformação da conversão em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! E veja, olha o que acontece agora, para a gente finalizar. Gênesis 33, a partir do versículo 1. O famoso encontro. Veja, não foi os presentes de Jacó que mudou o coração de Esaú. Foi a oração e o poder de Deus que antes dele imaginar já estava modelando o coração do seu irmão. Veja o texto aqui, a partir do versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Nossa, que covarde também um pouco Jacó, né? Ele colocou os filhos das servas na frente, se caso tivesse um problema, eles que morreriam primeiro, né? Bom, enfim. Que coisa, né? E aí diz assim, continuando. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o quê?
abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Que encontro maravilhoso. Depois de mais de 20 anos, Jacó imaginando que Esaú fosse matá-lo, vindo com 400 homens de guerra. E ele, ao chegar, ao se ajoelhar, em vez do irmão vir com espada e com lança, vem até ele, dá um abraço e o beija. E os dois choram juntos. Imagina aquela cena, irmãos. Essa cena me lembra o que vai acontecer lá na frente, na mesma história muito parecida com José. Você lembra da história de José e seus irmãos? Uma situação muito parecida. E os dois choram ali. Veja que reconciliação poderosa. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Olha só, veja que próprio Esaú pergunta: o que você queria que acontecesse com aqueles presentes que veio até mim antes? E aí ele diz assim, cadê? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: se te agradastes de mim, aceita este presente de minha parte, por ver a tua face e como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, os presentes que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Somente até aí, meus irmãos. Mas veja que momento glorioso de reconciliação. Olha, o que Deus queria fazer na vida de Jacó e de toda a sua família, precisava, antes disso, acontecer essa reconciliação. Essa situação pendente do passado precisava ser consertada. Para concluir aqui essa mensagem, porque essa mensagem não pode ser só uma informação para nós, que ela se aplique a você. Se você já fez isso, se qualquer situação do seu passado já foi resolvida, amém. Vai para frente, porque a promessa de Deus te acompanhará. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Mas se ainda há situações a resolver, se ainda há coisas que aconteceu, que machucou profundamente alguém, se há alguma coisa que precisa ser consertado, ore a Deus, peça o conselho e a direção de Deus e resolva. Não importa o tempo. A questão aqui, no meu caso, ali com aquela situação com meu amigo, foi 13, demorou aí uns 5 anos, pouco. Com Jacó, foi 20 anos. Eu não sei se isso como é a realidade para você. Se não tiver, amém, glória a Deus. Mas se tiver pendências do passado, resolva-o, porque isso é a maior prova de que você é salvo em Jesus. Da mesma forma que Jesus falou para Zaqueu: houve salvação neste lugar, porque você se propôs a consertar questões quebradas do seu passado. E se você quer desfrutar o seu futuro, ou o seu presente, seu futuro, com a poderosa bênção de Deus, ouça o que o Espírito está falando com você aqui hoje. Porque se você nasceu de novo, eu tenho certeza que tudo vai mudar na sua vida. Amém, irmãos? Deixa eu terminar lendo alguns textos. A jornada de Jacó, assim como os ensinos de Jesus, nos mostra que não há reconciliação sem transformação interior. Não há restauração sem humildade e graça. Não há perdão autêntico sem novo nascimento em Deus. Que a transformação vivida por Jacó seja também a nossa, à medida que nos encontramos na verdade com Deus e permitimos que seus ensinos moldem e modelem nossas relações. Amém? Vamos ficar de pé, por favor.